Vamos continuar no tema, Bob Furuia. E a inflação? Vamos, Reinaldo. A inflação oficial do país ficou em 1,16% em setembro. Foi o pior resultado para o mês desde o início do Plano Real, lá em 1994. No acumulado em 12 meses, a taxa chegou oficialmente aos 2 dígitos, 10,25%. A inflação não rompia essa barreira dos 10% desde fevereiro de 2016. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 8 de 9 subiram no mês passado. Os vilões da inflação foram os mesmos dos últimos meses: combustíveis, energia elétrica, a comida e o gás de cozinha. Gás de cozinha que vai ficar mais caro, ainda mais caro a partir de amanhã. Teve reajuste hoje, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Então, essa é a inflação geral, né? Só que a inflação do pobre, ela é maior. Porque alguns produtos, alguns gêneros de primeira necessidade e alguns itens de consumo sem os quais não se vive, subiram muito mais. Eu tenho dito, eu brinquei aqui, né, com caviar, com uísque, com não sei o quê. Acreditem, há itens... Caviar eu não consumo, que eu não gosto. Mas, por exemplo, uísque eu consumo. Single malt eu consumo. Confesso. Ô Bob, sabia que durante a pandemia o preço continua praticamente o mesmo? Ah, é? Porque aí a gente que tem dinheiro, que não sei o quê, que assim, se sobe muito, não compra. Vai dar um jeito. Entendeu? E aí você precisa manter o cliente. O que aconteceu com o arroz? O preço do arroz no meu consumo pessoal, para a minha vida, o preço do arroz no meu consumo pessoal, se sobe muito, se sobe pouco, é quase irrelevante, Bob. Feijão também. Agora, qual é o percentual que a comida tem na renda do pobre? E a comida subiu muito mais do que 10,25%. Presta atenção nessas coisas aqui, vai. Pois é, o valor médio, esses 10,25%, como você falou, né, Reinaldo? Subiu muito mais, tem muita coisa nessa conta e fora da realidade da maioria das pessoas. Se a gente pegar elementos que influenciam nesse dia a dia, no cotidiano, a inflação é muito mais alta. Tem uma lista aqui de itens do dia a dia do brasileiro, da brasileira, que mais subiram em um ano. Comparação, setembro de 2020 a setembro de 2021, números do IBGE. Líder, o pimentão, ficou 96,3% mais caro em 12 meses. Abobrinha, 65%. O etanol, 64%. Açúcar refinado, 44%. Gasolina, 39%. A carne vermelha, que desapareceu da mesa de muita gente, 37% em média. O botijão de gás, 35%. Diesel, 33%. Ou seja, a gente está falando aí 10,25% do IPCA, a realidade é outra. Ou seja, tudo isso bem acima dos 10,25% do IPCA. Porque o IPCA pega uma cesta enorme de produtos e de coisas. Agora, quando você foca na alimentação, e, por exemplo, gasolina e combustível, isso é importante, porque tem o chamado efeito difusor, aí é muito mais. Aí você, mas precisa comer, não come pimentão, pô. Tá bom, não vou comer pimentão. Mas o óleo de soja subiu 98,5%. Tá bom, então tira o óleo de soja. Então tira a abobrinha. Então tira o açúcar. Então tira a carne. Então tira a comida da sua cesta. Já está faltando comida, Eugênio, da raça? Para os pobres. E eu vou insistir. A inflação de alimentos vem porque a comida está dolarizada. Em muitos aspectos, sim. Outros têm até sazonalidade. Mas, por exemplo, aquilo que se exporta, o preço está dolarizado no Brasil.
E o que foi que o Ministério da Economia fez? E o que foi que o Ministério da Agricultura fez? E o que foi que o governo fez? Mas nós temos o nosso gênio do encoraçado, né? International. O nosso gênio tem o que dizer sobre inflação. Tem. Paulo Guedes, ministro da Economia, Reinaldo. Num evento promovido pelo Itaú, voltado para investidores estrangeiros, ele falou sobre a alta da inflação e disse que, num contexto de aceleração global dos preços, é natural que o índice tenha chegado à casa dos 9% por aqui no Brasil. O Guedes acrescentou que até mesmo os Estados Unidos estão com inflação de 5% hoje. Na sequência, ele destacou a importância de um banco central independente para conter esse avanço da inflação. E voltou a dizer, Reinaldo, que o país está crescendo e criando empregos e que no ano que vem o PIB terá uma alta de mais ou menos uns 2%. Segundo o ministro, isso é um fato. E quem fala em menos de 2% está fazendo barulho político. Ai, Paulo Guedes, que preguiça, né? Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, sim, a inflação hoje virou um problema praticamente no mundo inteiro. É claro que há uma diferença entre ser de 5 e ser de 10, né, Paulo Guedes? Em segundo lugar, vamos pensar o seguinte. Ainda que a inflação fosse um problema, insisto, o que é que vocês fizeram para atender as camadas mais vulneráveis? Camadas vulneráveis que, por exemplo, na Europa rica não tem. Não com esse grau de vulnerabilidade que tem aqui. Existem os mais pobres? Existem os mais pobres. Quanto ao crescimento, obviamente, eu torço para que Vossa Excelência esteja certo. Aliás, ele estava falando para o Itaú. Ô Bob, se não me engano, o Itaú está prevendo um crescimento no ano que vem que é de menos de 1%. Sim. Vê aí, faz uma pesquisinha para mim. 0,5. Acho que é de menos de 1%. Se eu não me engano é 0,5, deixa eu ver. Eu acho que é. 1,4%. Não, acho que é um pouquinho mais, acho 0,8%. Porque 0,4% é a MB Associados. É verdade. O Itaú está falando de um crescimento da ordem de 1% ou menos. 0,5. Oi? 0,5. 0,5%? Isso. Então, meninos, vai ver o Itaú. Tava certo, Bob. Vai ver o Itaú, também está só fazendo barulho político. Ele foi dar palestra lá no Itaú e acha que o Itaú é um bando de merda. É isso? Desculpa a expressão. Vossa Excelência é um faroleiro. Um fanfarrão. Lamento ter que dizer assim. O senhor foi dar palestra num grupo que está prevendo um crescimento no ano que vem de 0,5%. E de dinheiro o Itaú deve entender mais do que Vossa Excelência mesmo com a sua offshore. Está prevendo 0,5%. Vem cá, o Itaú está fazendo barulho político? O Itaú é de oposição? É militante de oposição? Tá, essa inflação no mundo é normal, a inflação está alta. Vocês fizeram o que para os mais vulneráveis?